A TV Câmara está apresentando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Nosso convidado de hoje é Rafael Schiller, do PSOL. Rafael é sociólogo e professor e também atuou no movimento estudantil. Olá, candidato, seja bem-vindo à TV Câmara. Olá, Daniele, obrigado. Bem, é uma honra, né, estar representando o Partido Socialismo e Liberdade nesta campanha, né? Como a gente gosta de frisar, o PSOL ele busca fugir do personalismo político, então o nosso candidato é um representante, né? O Rafael está aqui representando um grande grupo que debateu com afinco um projeto chamado Novo Hamburgo para quem? Que é o nosso plano de governo e é sobre ele que a gente veio falar. Na sua opinião, quais são as principais necessidades de Novo Hamburgo hoje? Bem, saúde, educação, segurança, né, transporte, vão ser temas que todos os candidatos vão vir e vão falar. Né? Isso vai ser meio senso comum. O pessoal ele tem umas ideias de que existem outras necessidades no município de Novo Hamburgo, né? Como, por exemplo, desenvolver consciência nas pessoas de que a política é importante. Né? Porque se a gente pegar dados, 90% das pessoas vão dizer que política não serve para nada, política não presta, todo político é igual. Uma proposta do PSOL é fazer com que essas pessoas entendam que a política é importante e que a política define a vida das pessoas. E que isso que elas odeiam, na verdade, é a politicagem. Né? E essa politicagem a gente compactua nesse ódio que as pessoas sentem dessa politicagem, a forma como ela atua. O toma lá da cá, a boquinha política. Né? Então, uma das propostas do PSOL nessa eleição é extinguir 77% dos cargos de confiança e valorizar o servidor municipal. Né? Outra proposta que o PSOL tem é ampliar a democracia nessa eleição. Levar as pessoas para a praça pública, levar o prefeito para a praça pública. Não que o prefeito se esconda dentro do centro administrativo e não dialogue com a comunidade. Essa democracia é fundamental para que a transparência aconteça na gestão municipal. Né? Rafael, nós sabemos que a segurança é uma questão de Estado, mas é um problema que os cidadãos sentem dentro do município. Né? Como é que tu achas que a Prefeitura pode contribuir para reduzir essa sensação de insegurança nas ruas? Bem, nós do PSOL acreditamos que segurança é uma questão de causa e efeito. Né? O que seria causa e efeito? A gente precisa atuar no efeito, a gente precisa ter uma guarda municipal bem treinada, bem remunerada. A gente precisa ter forças-tarefa entre a Brigada Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil, mas também a gente tem noção de que as principais políticas públicas hoje são oriundas do governo estadual. E hoje nós temos um governo estadual que é completamente omisso com a segurança pública, né, que não nomeia concursados na área, né, e que agora, em época de eleição, está fazendo um movimento que, na minha opinião, é extremamente politiqueiro para favorecer os candidatos do partido dele. Né? Então, essa questão da causa e do efeito para o PSOL. Temos que atuar no efeito, ok. Né? Vamos combater, vamos trabalhar com câmeras, vamos trabalhar com forças-tarefas, como eu disse antes, vamos trabalhar com praças iluminadas, limpas, para que a criminalidade não ocupe esses lugares, mas agora a gente tem que também trabalhar na causa. O que é trabalhar na causa? A gente tem dados, por exemplo, do IPEA, que vão mostrar que uma criança que permanece na escola a partir da 5ª série, a possibilidade dele ser cooptado pelo crime é de 10%. Né? A cada ano que ele permanece na escola, a partir da 5ª série, aumenta 10% a chance dele não ser cooptado pelo crime. Né? Então a gente tem que investir em educação, porque a gente tem que oferecer para a juventude uma possibilidade, a gente tem que oferecer trabalho, a gente tem que oferecer lazer, cultura. Né? Então não adianta a gente pegar e simplesmente caçar bandido, como tem candidatos que estão defendendo, por exemplo, que no seu plano de governo tem 15 policiais para atuar na área da segurança. Ok, nós temos que combater a segurança, mas a gente tem que ter cuidado da forma como a gente vai combater a segurança. Né? Por quê? Porque nós temos a polícia que mais mata no mundo, e não é o Rafael e não é o PSOL que está falando. Isso são dados da Anistia Internacional. Né? Se nós temos a polícia que mais mata no mundo e não mata só bandido, mata também pessoas inocentes, como aqui em Novo Hamburgo tivemos o caso do tenista Thomas Engel e do menino Michael Douglas, depois de um jogo do Novo Hamburgo, né? Se temos essa polícia
que mais mata no mundo é sinal que nós temos uma polícia despreparada. Então nós temos que trabalhar também no preparo desse policial e não simplesmente botar a arma na mão dele. Falaste na questão da educação, né, que a educação como forma de combate à violência, e como resolver a questão do déficit nas vagas da educação infantil. Isso é importante, né? Em Novo Hamburgo a gente tem um problema sério, que são as terceirizações das escolas de educação infantil, né? Como é que funcionam essas terceirizações, né? O prefeito está propagandeando, por exemplo, que inaugurou, acho que 11 EMEIs ou 9 EMEIs, alguma coisa assim, mas de nada adianta tu inaugurar EMEIs se tu tá te eximindo, né, do que a prefeitura tem que fornecer para o cidadão, que é garantir educação pública e gratuita, né? Não adianta, então, tu fazer uma EMEI e largar na mão da iniciativa privada, que o que a iniciativa privada quer? A iniciativa privada, ela quer lucro, né? Ela não está ali simplesmente gerindo a escola porque ela quer ser boazinha com os alunos ou ela está querendo uma educação de qualidade. Não, ela quer lucro, né? Nesse ponto, o pessoal quer acabar com essas terceirizações, assim como a gente quer acabar com o chamado aluguel, né, de vagas em instituições privadas, né? Mas então, o que eu estou falando? A gente quer acabar com as terceirizações, quer acabar com o aluguel. Mas então o Rafael está dizendo que vai diminuir o número de vagas. Não, muito pelo contrário, porque nós queremos trazer essas EMEIs de volta para a prefeitura e ampliar essas EMEIs, criar novas turmas, chamar novos professores concursados, né? Tem professores aprovados em concurso que estão há 2 anos sem ser chamados, né? E essas terceirizações, por exemplo, contratam professores com um salário menor e não dão a eles os mesmos direitos que os professores aprovados em concurso, né? Então a gente tem que chamar mais esses concursados para que eles possam atuar e tem que ampliar o número de vagas nas EMEIs já existentes, fora buscar a nível federal recursos para a construção de novas EMEIs, né? Assim a gente soluciona o problema da educação infantil em Novo Hamburgo. E como fazer para que os professores permaneçam no município, que esse é um grande problema que nós temos hoje, é da rotatividade dos professores municipais. No município de Novo Hamburgo, o professor já foi muito judiado. O professor perdeu o plano de carreira, né? O professor sofreu com assédio moral. O professor teve seu dissídio parcelado no município de Novo Hamburgo. Então, se colocares assim, um morador de Novo Hamburgo que trabalha em outro município, né, e é aprovado no concurso, ele não vai querer vir para Novo Hamburgo hoje. Por quê? Para sofrer assédio moral, para receber dissídio parcelado, para perder plano de carreira, eu acho que a gente tem que dialogar com essa comunidade. Uma das propostas do PSOL nessa eleição é que o secretário de Educação seja escolhido pela comunidade escolar, né? Por quê? Porque esse secretário de Educação, escolhido pela comunidade escolar, ele deixa de ser um cargo meramente político. Ele deixa de ser alguém que foi colocado lá por conchavo político, porque representa o partido do vice, porque é algum partido da coligação que tem algum interesse naquela pasta. Não pode ser assim, essa politicagem tem que ter fim. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, garante ao professor 1/3 de hora atividade, né? Porque o professor ele tem aquela carga extra de trabalho que às vezes ele tem, porque ele tem o planejamento, né? Hoje isso não acontece no Novo Hamburgo. O professor não tem 1/3 de hora de atividade. Isso tem que ser garantido, está lá na lei e isso vai ser garantido no governo do PSOL. Uhum. E outro grande problema que os cidadãos enfrentam aqui no município é o acesso à saúde, né? Como dar mais acesso aos cidadãos à saúde pública? Bem, a saúde pública de Novo Hamburgo ela tem um drama, na verdade, assim, que é a questão da Fundação de Saúde. O próprio prefeito não sabe como funciona a Fundação de Saúde, né? Ninguém sabe como funciona a Fundação de Saúde. É preciso abrir a caixa preta. É preciso chegar e entender como é que funciona. Por isso, o que a gente está querendo mostrar, Daniel? Que todos os 7 candidatos nessa eleição que prometerem alguma promessa mirabolante no que tange a questão da educação, ele está mentindo para o eleitor. Ele não está falando a verdade, porque ninguém pode, com certeza, dizer vou fazer isso com a saúde, vou fazer determinada coisa com a saúde, é impossível. Tá? Agora, medidas paliativas, coisas pequenas, que demandam de pouco recurso, são totalmente possíveis, né? Como, por exemplo, uma questão, eu vou contar uma ocasião que aconteceu comigo. Né? Minha esposa é gestante, e numa quarta-feira à tarde a gente precisou de atendimento. Eu levei ela ao posto da saúde da família do bairro Petrópolis, e o posto estava fechado para reuniões.
né? A menina, inclusive, que atendeu a gente disse, olha, toda quarta-feira a gente faz reunião. Isso não pode, isso está errado. Né? Não pode, tem que ter nada contra a reunião, eles têm que fazer a reunião, precisa de reunião para colocar em dia as questões, mas um plantão tem que manter, porque afinal de contas tu não tem hora para ficar doente. Né? A gente não tem hora para ficar doente. O sistema de marcação de consultas, como ele é feito hoje, ele não favorece em nada o trabalhador. Né? O trabalhador, naquele horário que ele tem que estar parado na fila, teoricamente, ele tem que estar também trabalhando. Então, ele não tem como marcar aquela consulta. Então, informatizar o sistema, né? Telefone, internet, a gente tem que estar aberto a essas possibilidades. Inclusive, na Espanha, né? Na Espanha já existe até como marcar por aplicativo de celular consulta. A gente ainda está na fase da fila. A gente tem que entender a quem favorece e a quem desfavorece as questões da saúde funcionar em Novo Hamburgo. A saúde funcionando bem favorece a comunidade. A saúde funcionando mal favorece a vereadora assistencialista. Novo Hamburgo é uma cidade que tem poucos espaços de lazer e pouca infraestrutura nos parques e praças da cidade. O que tu pretendes fazer para melhorar esses espaços públicos e também para ampliar a cultura na cidade? Bem, nós temos praças e parques belos em Novo Hamburgo. Nós temos uma região de ecoturismo muito bonita em Novo Hamburgo, que é Lomba Grande. Né? A gente tem que investir nessas questões. A gente tem que investir em praças e parques. A gente tem, por exemplo, o Parque do Trabalhador. Né? A gente tem o Parque Floresta Imperial, né? Que estão simplesmente jogadas as traças no município. Né? Então, uma pequena limpeza, sabe? Uma ajeitada. É aquilo que eu falei agora mesmo da questão da saúde. É ter bom senso. Sabe? É dar uma limpada, é ajeitar, é transformar a cidade num lugar mais agradável, onde as pessoas possam querer num sábado à tarde, num domingo à tarde, levar a família para tomar um chimarrão. Né? Só que não, as pessoas se escondem porque as pessoas não têm aonde ir. Então as pessoas vão para outras cidades, vão para Campo Bom, né? Vão para Estância Velha, sabe? Vão fazer outros passeios. A gente tem que oferecer em Novo Hamburgo esses lugares de lazer para a comunidade. E a questão da mobilidade urbana também, como ela pode ser melhorada? O pessoal, a gente acha assim, tem muito carro na rua já. Né? Então a gente tem que oferecer uma cidade, né, que tenha ciclovias, a gente tem que oferecer uma cidade que tenha caminhódromos, né? A gente tem que oferecer uma cidade que a pessoa se sinta confortável para... Hoje eu vou deixar o meu carro em casa e vou para o trabalho de a pé. Né? Hoje eu vou deixar meu carro em casa e vou de bicicleta. Né? Hoje eu tenho que ir para o centro da cidade pagar uma conta, eu vou de bicicleta. Eu tenho onde deixar minha bicicleta. Eu tenho uma ciclovia que me leva até o centro. Isso é uma cidade, entendeu, que pensa a mobilidade urbana. Né? Uma coisa importante também é pensar a questão do transporte público. Sabe? A questão do transporte público, principalmente as questões ligadas à passagem integrada e passe livre para estudante, né? Elas são praticamente impossíveis dentro do modelo que hoje é vigente no contrato de Novo Hamburgo. Contrato é modo de dizer porque a gente vive há 30 anos como refém de duas empresas de ônibus. Né? Então, se essas duas empresas de ônibus, que até ano passado foi feita uma licitação, mas uma licitação que foi, digamos assim, fake, né? Para inglês ver, porque nos outros 29 anos não tinham feito, tanto é que essa licitação caiu. Né? Essa licitação, ela mantém as duas empresas que historicamente controlam o transporte de Novo Hamburgo. O PSOL foi o único partido que no ano passado entrou com uma ação contra a prefeitura e contra as empresas de ônibus contra o aumento da passagem, que é ridículo. 3,15, é 3,14 na verdade, mas esse 1 centavo quem paga, né, é um valor ridículo. Então a gente entrou com uma ação, né, contra essa questão, contra as empresas de ônibus e infelizmente fomos derrotados, né? Infelizmente fomos derrotados porque a justiça avaliou de uma maneira diferente da nossa visão e o preço se manteve. Candidato, suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer o espaço, né? Dizer que o PSOL é um partido com as mãos limpas, um partido que está há 11 anos aí e que ninguém tem uma vírgula para falar do PSOL. É um partido limpo, que pode olhar em qualquer lista dessas de corrupção, que tu não vai encontrar o PSOL lá. Né? Então o PSOL tem cara, o PSOL tem, como eu disse, as mãos limpas para poder pautar e poder criticar aqueles que não têm. O nosso número é o 50, estamos propondo
coisas novas para Novo Hamburgo, uma Novo Hamburgo que olhe para frente, uma Novo Hamburgo que pense o século XXI e não que fique pensando o passado, não que fique remoendo um passado saudosista do século XX. Eu acho que não tem mais espaço para isso na modernidade. A gente tem que estar atento ao que o mundo tem para oferecer de melhor e atento às novidades, né, que tem por aí. Então, Novo Hamburgo, atenta a isso. Vota 50 para prefeito, mas também vota 50 para vereador. Temos bons nomes, procurem pelo PSOL na página Rafael Schiller, PSOL 50. Muito obrigado. Obrigado, candidato, e uma ótima campanha para ti. Obrigado. Câmara Notícias Especial Eleições 2016 fica por aqui. No próximo programa estarei de volta com mais um candidato à Prefeitura de Novo Hamburgo. Até lá!